Scanners, câmeras com sensor de temperatura, reconhecimento de motoristas por biometria. A tecnologia ajuda a combater a pirataria e o contrabando no maior porto da América Latina. Nossa equipe acompanhou uma ação de fiscalização no Porto de Santos, litoral paulista. Veja agora na reportagem de Lara Mota e João Almeida. Um esquema lucrativo. Mercadorias iam parar nas vitrines das lojas sem custo nenhum. O que parecia um negócio da China era, na verdade, um esquema criminoso de desvio de cargas. A polícia prendeu esta semana uma quadrilha que atuava no litoral paulista. O grupo roubava produtos de contêineres no Porto de Santos. O destino era o comércio da região. Posteriormente ao furto, essa mercadoria já é, de uma forma ou de outra, destinada para o seu destino final, onde ela é comercializada através até de notas frias e chega ao comércio na rua local como, aspas, legalizada. Foram 5 meses de investigações. De acordo com a polícia, a quadrilha comercializava tudo antes mesmo de roubar a carga. Entre os produtos, bebidas, alimentos, aparelhos eletrônicos, tênis, tudo contrabandeado. Muitos eram vendidos até em shoppings. 3 pessoas foram presas. Como existem ainda equipes em campo, a gente não está citando o nome dos envolvidos até esse momento na operação. O gigante está na mira do crime. O Porto de Santos, no litoral de São Paulo, é o maior da América Latina. Os navios que passam por aqui levam e trazem todo tipo de carga, inclusive as ilegais. Com o aperto nas fiscalizações nos aeroportos, os contrabandistas e traficantes de drogas navegam agora em águas perigosas para fugir da polícia. São 12 quilômetros de extensão, mais de 100 terminais. Por ano são movimentadas 60 milhões de toneladas de mercadorias. Mas se engana quem pensa que no mar não existe lei. Fiscalizar uma estrutura desse tamanho não é fácil. Nós vamos agora acompanhar uma ação da Receita Federal nos terminais que guardam os contêineres. Para a gente ter uma ideia do quanto isso é perigoso, a lancha utilizada pela Receita é blindada para evitar a ação de piratas e contrabandistas. Vamos lá? Repare neste navio. Ele está parado na Baía de Santos há mais de 6 meses. Porque foi apreendido pela Receita. É um navio cisterna que abastece outras embarcações e que estava com a documentação irregular. Partimos na companhia dos auditores da Receita Federal. Todos os dias, eles percorrem o porto à procura de irregularidades. Mais à frente encontramos outra apreensão. É esta lancha, avaliada em 6 milhões de dólares, que não pode deixar o local porque não foi declarada à Receita. Mas o tipo de crime que mais preocupa os fiscais é outro, bem mais perigoso: a pirataria. Para combater os piratas que atacam na região portuária de Santos, as lanchas da Receita são fundamentais. E a tecnologia empregada é de primeiro mundo. Um exemplo é esta câmera com sensor de temperatura. Essas áreas que a gente está vendo aqui, por exemplo, são áreas que estão mais quentes. Então, para operações noturnas, essa câmera é fundamental. Que mesmo que tenha alguma embarcação com todas as luzes apagadas, a gente consegue visualizar o calor das pessoas e o calor do motor também. Cada vez mais ousados, os ataques piratas são uma preocupação constante nos portos de todo o Brasil. Acompanhe os números. Em 2008, apenas um ataque foi registrado. Em 2009, foram 5. E no ano passado, 9 ataques foram contabilizados pelo Bureau Marítimo Internacional, um órgão ligado à Câmara Internacional do Comércio. Nesses barcos, colete salva-vidas é obrigatório, mas os coletes à prova de bala são fundamentais. Sempre que um navio atraca, a Receita se aproxima e faz uma checagem minuciosa da carga, dali mesmo, do mar. A câmera aproxima o número do container e imediatamente é possível saber quem é o importador, se o container está declarado e qual é a carga transportada. Se por acaso nós acharmos que existe alguma suspeita, o funcionário da Receita
aqui já bloqueia esse container e aí ou essa equipe aqui ou uma outra equipe nossa de terra vai e faz a verificação do container. Chegamos ao maior terminal da América Latina. Sozinho, ele movimenta 2 milhões de contêineres por ano. Mais uma vez, a tecnologia é a maior aliada contra o crime. Sempre que um caminhão chega, o motorista passa por um sensor que faz o reconhecimento por biometria, por meio das impressões digitais. Se ele não estiver cadastrado ou não tiver autorização para deixar o local com aquela carga, a viagem termina ali mesmo. Ele fotografa o container à medida que o caminhão passa pelo gate, grava a placa do caminhão, as imagens do container para checar se aquele container está associado àquele caminhão e se ele pode sair. Quando o caminhão para, nós tiramos o peso do container e, além disso, escolhemos a biometria do caminhoneiro. Mas se lá dentro os caminhoneiros se sentem seguros, o mesmo não se pode dizer do lado de fora. Muitos passam horas parados nas filas para descarregar. E aí ficam expostos à ação de ladrões de cargas. Os terminais não têm capacidade de comportar os caminhões dentro e nós ficamos parados na rua e sujeito a tudo, né? Sem segurança nenhuma. Você nunca sabe quem está do teu lado, né? Então tem que tomar cuidado. Só Deus para guardar a gente. O Porto de Santos não tem estatísticas sobre roubo de cargas. Mas, de acordo com o Sindicato das Empresas de Transporte do setor, o Sindisan, em 2010 foram registrados 189 casos. Este ano, só no primeiro semestre, aconteceram 105 roubos, 11% a mais do que no mesmo período do ano passado. Muitos caminhoneiros alegam desconhecer o que vai dentro dos contêineres, mas os bandidos são bem informados. Sabem quando uma carga valiosa vai passar pelo local. Eles sabem o número do contêiner, sabem tudo que tem dentro. E a gente normalmente não sabe, né? E vem de lá de dentro a gente não sabe, só quando pega a nota. A identificação da carga é feita por esses códigos, impressos na lateral do container. As mais visadas são as que contêm produtos eletrônicos, com um alto valor de mercado. É um cofre a céu aberto. Nós somos aqui depositários de bens extremamente valiosos e de bens que representam muito do ponto de vista sentimental. No porto, tudo funciona como uma engrenagem. Quando uma peça não se comporta como esperado, a ação dos bandidos fica muito mais fácil. O Porto de Santos recebe contêineres do mundo todo. Cada um tem aproximadamente 40 toneladas e eles vêm cheios de produtos. Agora, imagine fiscalizar milhares, milhões deles que passam por aqui durante todo o ano. É como procurar agulha num palheiro. Mas não é impossível. Em maio deste ano, a Receita Federal apreendeu 180 quilos de cocaína, escondidos em uma carga de pedras preciosas que seguiriam para a Inglaterra. No ano passado, 2 toneladas da droga iam para a Espanha, em um container cheio de maçãs. Mas a ação dos contrabandistas parou na alfândega. Em 2009, 2 quadrilhas foram presas em Santos, acusadas de tráfico e contrabando. Uma delas também tentava exportar cocaína para a Europa. A outra roubava mercadorias de dentro dos contêineres. 7 pessoas foram presas na operação que ficou conhecida como Capitão Jack, uma referência a Jack Sparrow, o famoso pirata do cinema. Tudo o que é apreendido pela Receita vem parar neste armazém. E ele está lotado. Com o tempo, a Receita percebeu que os contrabandistas estavam usando bagagens pessoais, mudanças enviadas de outros países para o Brasil para importar ilegalmente todo tipo de produto, o que é crime. Nós tivemos alguns casos de bagagens, contêineres que vieram como bagagens e junto havia armas, por exemplo. E infelizmente, aquela pessoa que está como consignatária do BL, aquela única pessoa, ela é considerada uma criminosa. As mercadorias acabam indo a leilão.
Todos os dias, milhares de toneladas de mercadorias chegam ao Porto de Santos. No meio dessas caixas pode haver drogas, armas e outras mercadorias ilegais. Como é impossível conferir cada uma, a fiscalização dos contêineres é feita por amostragem. O Porto de Santos tem hoje 4 scanners como esse, que fiscalizam aproximadamente 10% de tudo o que chega e sai do país. Os caminhões são escolhidos de acordo com uma tabela de risco. É a Receita Federal quem determina quais apresentam mais chances de irregularidades. Não tem como abrir todos. Se a gente fosse abrir todos, ia parar o porto. Repare, quando o container está vazio, ele passa pelo scanner sem problemas. Fizemos um teste colocando uma empilhadeira dentro de um deles. E é imediatamente detectada pelo scanner. Apesar da fiscalização ser por amostragem, os fiscais acreditam que isso intimida os criminosos. A lancha ostensivamente passando, o scanner, a nossa fiscalização de zona primária antes do despacho, o pessoal que verifica as cargas já quando está chegando no navio, isso acaba inibindo o criminoso. Ações como aquelas praticadas na região da Somália, na costa africana, não existem por aqui. A violência dos piratas impressiona. Armados, eles invadem os navios e roubam não só a carga, mas também a embarcação. Esse caso que o pessoal costuma chamar de pirataria aqui no Brasil, aqui na nossa realidade, nada mais é do que isso. As pessoas, ou homens tentando escalar o navio através da garaté, aquela escadinha lá, acontece esporadicamente de quebrar um lacre de um container e tentar se apoderar do conteúdo daquele container. Na Somália é diferente, em Aden é diferente, é uma questão pesada, armamento pesado, é uma questão de sequestro de navio, de embarcação, de pedir resgate, já tem grupos armados, fortemente armados ali na região daquele. É uma questão bem diferente aqui de Santos, aqui da realidade brasileira. A Polícia Federal também fiscaliza a região com lanchas e homens armados. Graças a esse tipo de ação, há 3 anos o Departamento de Polícia Marítima não registra um ataque pirata no Porto de Santos. Mas polícia e Receita têm um desafio diário. Apesar de toda a fiscalização, apesar de toda a tecnologia, os roubos não param. E o porto não pode parar.